Hallo, wie geht's? Vamos para um vídeo diferente hoje para a gente aprender mais vocabulário, mais frases e estruturas, com frases desde o nível básico, indo para o intermediário e, enfim, vamos enriquecer o nosso vocabulário e colocar em prática. O tema hoje, então, que vamos falar é a respeito de uma profissão, der Lehrer, o professor. Vamos ver tudo relacionado a isso. O professor é der Lehrer, o aluno der Schüler, der Schüler. E o verbo estudar, aprender é lernen. Só que essas três palavras, elas são usadas para professor de idioma, para professor de ensino básico, ensino médio, do ginásio. Quando chega na universidade, utiliza-se outras palavras. Então, nós temos der Lehrer, e daí para a universidade nós temos der Professor. Nós temos der Schüler, o aluno, e para a universidade nós temos der Student. E nós temos o verbo lernen, estudar, aprender. E para o ensino universitário nós temos studieren, studieren. Então, essa é a diferença básica. Então, para o ensino universitário nós temos palavras diferentes. Der Professor, der Student e studieren. Ok? Muito bem. Então, vamos aproveitar já ver o feminino dessas palavras. Para formar o feminino, em geral, relacionado a profissões, assim, a gente coloca o IN no final da palavra. Então, der Lehrer vira die Lehrerin, a professora. Da universidade, der Professor vira die Professorin, O aluno, der Schüler, vira die Schülerin, a aluna, die Schülerin. E universitário, der Student, vira die Studentin. Então a gente coloca o IN no final, die Studentin. Muito bem. Então o verbo estudar, aprender é lernen, lernen. E o verbo ensinar, ele é parecido com a palavra do professor. O professor é Lehrer. E nós temos a palavra lehren e o verbo unterrichten, que ambos significa ensinar. Unterrichten e lehren. A escola, die Schule. Die Schule. E a aula, der Unterricht. Der Unterricht. Daí que vem o verbo ensinar, Unterrichten. Então, por exemplo, o professor está na aula. Der Lehrer ist im Unterricht. Der Lehrer ist im Unterricht. Se for o aluno, der Schüler ist im Unterricht. Der Schüler ist im Unterricht. O aluno e a aluna, daí plural. Der Schüler und die Schülerin sind im Unterricht. Der Schüler und die Schülerin sind im Unterricht. Negativ. Der Schüler und die Schülerin sind nicht im Unterricht. Sehr gut. Perguntando. Sind der Schüler und die Schülerin im Unterricht? Sehr gut. O professor termina a aula. Der Lehrer beendet den Unterricht. Veja que o verbo beenden, terminar, ele pede um complemento. Ou seja, em alemão isso é chamado de acusativo. Ele termina o quê? Ele termina a aula. Como Unterricht em alemão é masculino, e ele, nesse caso, ele é acusativo, ou seja, objeto direto, ele muda de der para den. Então, der Lehrer beendet den Unterricht. Der Lehrer beendet den Unterricht. Negativo, der Lehrer beendet den Unterricht nicht.
Sehr gut. E se for o verbo começar, é o verbo anfangen. Anfangen. Anfangen, ele é um verbo que ele tem um prefixo que se separa na hora de conjugar. Ou seja, quando a gente conjuga ele, o an, esse prefixo, ele vai para o finalzinho da oração. Então, se eu falar o professor começa a aula, der Lehrer fängt den Unterricht an. Veja que o an foi para o finalzinho. E o verbo anfangen, começar, ele também pede um complemento, ou seja, um acusativo. Então, der Lehrer fängt den Unterricht an. Vamos ver outras frases com um acusativo para isso ficar mais claro. Muito bem. Nós temos, por exemplo, a prova que se chama die Prüfung. Die Prüfung. O exercício, die Übung. Die Übung. A tarefa de casa, die Hausaufgabe. Die Hausaufgabe. Esses três são femininos, são tudo die. Então, por exemplo, o aluno faz a tarefa de casa. Der Schüler macht die Hausaufgabe. Então, o aluno faz o quê? Também pede o complemento. Só que, como é feminino, o feminino não altera a sua forma. Só o masculino que altera a sua forma no acusativo. Então, der Schüler macht die Hausaufgabe. A aluna faz o exercício. Die Schülerin macht die Übung. É o mesmo caso, é feminino, não altera. Die Schülerin macht die Übung. Se fosse interrogativo, macht die Schülerin die Übung? Continua sendo acusativo. Na negativa, a mesma coisa. Die Schülerin macht die Übung nicht. Muito bem. Die Prüfung, a prova. No plural, die Prüfungen. Die Prüfungen, as provas. Então, der Schüler und die Schülerin machen die Prüfungen. O aluno e a aluna fazem as provas. Der Schüler und die Schülerin machen die Prüfungen. Sehr gut. Veja que quando a gente constrói a frase assim, o acusativo ele vai se tornando mais fácil. É só preciso dar um pouquinho de atenção. Faz o quê? Termina o quê? Começa o quê? Sehr gut. Então vamos usar, nós vimos a aula que é der Unterricht. O verbo ensinar, unterrichten, vamos usar ele agora. Então o professor ensina os alunos e as alunas. Der Lehrer unterrichtet die Schüler und die Schülerinnen. Der Lehrer unterrichtet die Schüler und die Schülerinnen. Então, mesmo caso, o professor ensina o que ou ensina quem? Pede o complemento no acusativo. Como é plural, plural também não muda. Der Lehrer unterrichtet die Schüler und die Schülerinnen. Se fosse o professor ensina o aluno, um aluno só no singular, que é masculino, daí ele vai flexionar. Der Lehrer unterrichtet den Schüler. Der Lehrer unterrichtet den Schüler. Ou o professor ensina um aluno. Der Lehrer unterrichtet einen Schüler. Poderia ser também o meu aluno. Veja que a terminação EN, ela vai se repetir, independente de qual pronome a gente for utilizando. Der Lehrer unterrichtet meinen Schüler. Der Lehrer unterrichtet meinen Schüler. Teu aluno, der Lehrer unterrichtet deinen Schüler. Der Lehrer unterrichtet deinen Schüler. Se for este aluno, der Lehrer unterrichtet diesen Schüler. Diesen Schüler, este aluno.
Então, independente se a frase ela é afirmativa, negativa ou interrogativa, o verbo pede esse complemento, que se chama em alemão acusativo. Muito bem. Então, resumindo, ó, vimos a diferença entre Lehrer e Professor, Schüler e Student, Lernen e Studieren, que se refere ao ensino universitário e ao ensino básico e intermediário. Ok? Sehr gut. Não se esqueça de deixar o joinha no vídeo e exercitar essas frases para você ir aprendendo cada vez mais e memorizando. Deixe também abaixo o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Tschüss!